Graças a Deus. Digam graças a Deus. Digam glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Podei-vos assentar. Podei-vos assentar. O texto bíblico que vamos meditar nesta noite é o capítulo 7 de 2 Reis. Aí vamos falando os versos conforme for necessário. Então, o texto básico que vamos meditar é o capítulo 7 de 2 Reis. O assunto que Deus quer nos ensinar nessa noite, o tema que Deus quer falar ao meu coração, aos nossos corações nesta noite, o tema é: quando Deus muda a história em um dia. Aleluia. Quando Deus muda a história em um dia. Quer dizer, irmão, que vai acontecer na minha vida, eu não sei, porque eu não sou Deus. Mas vamos ver aqui que Deus tem o poder de mudar a história em um dia. Ele muda até em menos tempo, porque Ele é Deus. Mas vamos aprender isso aqui nessa noite. Quando Deus muda a história em um dia. Esse texto que nós vamos ler daqui a pouco fala do cerco de Samaria. Samaria estava cercada. Todas as entradas e saídas de Samaria estavam cercadas. Quem estava dentro não tinha como sair, e quem estava fora não tinha como entrar. Então é basicamente isso. Aí, logicamente, que com o tempo iam se acabando os alimentos, os recursos, e eles vão ficando sem nada. Então Samaria estava cercada. E no capítulo 6 de 2 Reis, vamos falar sobre o capítulo 7. Mas o capítulo 6 de 2 Reis, a partir do verso 24, diz assim: e sucedeu depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e cercou Samaria. Isso daqui, irmãos, é estratégia do diabo, do inimigo. Preste atenção. Você que é de Deus, você que tem o Espírito Santo na sua vida, que Deus habita em você, porque assim a Bíblia nos ensina. Ou não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então, para você que tem o Espírito Santo na sua vida, os demônios não podem entrar na sua vida. Por quê? Maior é aquele que está com... Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu voltar ao raciocínio aqui. Para você que é de Deus, para a pessoa que é de Deus, não tem como os demônios entrar na nossa vida. Então preste atenção. Não tem como eles entrarem. Por quê? Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Mas ele pode fazer um cerco em volta. Então preste atenção. Isso aqui é estratégia do diabo. Eles não entraram em Samaria, eles cercaram Samaria, de forma que Samaria não tinha como comprar, nem como vender, não tinha como buscar alimento. Então preste atenção, o diabo não pode entrar na sua vida, não pode tocar em você, mas ele pode criar situações à minha volta, ele pode criar situações à sua volta, para tentar nos desestabilizar. Aonde? Por dentro.
Então não perca a sua paz. Quando tudo ficar ruim ao seu redor, não perca a sua paz, porque Deus está com você. Amém, irmãos? Porque às vezes o diabo quer desestabilizar o Júnior, quer desestabilizar você, porque ele não pode entrar em você, não pode tocar em você, então ele cria situações em volta para tentar abalar a nossa estrutura. Então, não perca a sua paz, porque Deus está com você. Amém, irmãos? Não perca a sua paz. Então, isso sucedeu. Depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e cercou Samaria. Aí o verso 25 diz: e houve grande fome, porque eles não tinham como nem sair e nem entrar para comprar o alimento. Então isso aqui é uma estratégia para criar pânico dentro da cidade. Mas entenda uma coisa: quando o inimigo te cercar, não crie pânico dentro de você, porque você tem o Espírito Santo, porque Deus está com você. Não perca a sua estabilidade emocional. Amém, irmãos? Não perca a sua estabilidade. Então, houve em Samaria, e houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até o ponto de se vender uma cabeça de jumento. Jumento era um animal impuro. Os judeus não comiam jumentos. Era um animal impuro. Mas a fome era tamanha que chegaram ao ponto de vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de uma medida de esterco de pombos por 5 peças de prata. Muitos dizem aqui que era esterco mesmo, outros dizem que era uma bolota, uma fruta, eu não sei. Mas só sei que era algo assim que não era para se comer normalmente. Mas a fome era tamanha que eles lançaram mão disto. Agora olha o verso 28. Verso 28 e 29. Perguntou-lhe então o rei: que tens? E disse ela. Aqui o rei estava em cima do muro para olhar como estava o cerco, e viu uma mulher. Aí perguntou-lhe então o rei: que tens? E disse ela. Esta mulher que estava com ela me disse. Então a fome foi tão grande, que eles praticaram o canibalismo. Está aqui no texto. E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Olha o ponto que chegou o cerco de Samaria. Eles não tinham o que comer. O desespero foi tão grande que 2 mulheres combinaram: hoje nós vamos matar e vamos comer o meu filho, e amanhã será com o seu. Aí essa mulher falou assim: combinamos isto, cozemos pois o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no outro dia: dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o filho. O que estava acontecendo aqui? Então preste atenção, o que estava acontecendo aqui? Aqui narra um dos momentos mais sombrios do cerco de Samaria, onde a fome era tão extrema que 2 mulheres concordaram em cozinhar e comer seus próprios filhos. Tamanha era a fome, a necessidade que aquele cerco causou na cidade de Samaria. Irmãos, quero só uma coisa: isso aqui foi uma medida extrema. Hoje em dia não vivemos esse cerco literalmente. Mas olha, grave que eu te falei: o diabo não pode entrar em você, nem tocar em você, mas às vezes ele nos cerca. Às vezes o inimigo nos cerca com situações difíceis, desesperadoras, mas você não pode se desesperar. Você não pode tomar medidas extremas. Você não pode arrancar os cabelos da cabeça.
Você precisa pedir a Deus que te dê controle, autocontrole, domínio próprio. Você precisa olhar para dentro de si, que você vai encontrar que o Espírito Santo habita em você, que Deus habita em você, para que você se acalme no meio dessa situação. Não tome a atitude que essas mulheres tomaram. O cerco foi tão grande, ninguém saía, nem entrava, não tinha comida, não tinha mais nada. Desesperaram-se e praticaram um ato de canibalismo. O capítulo 7 de 2 Reis, já no capítulo 7 de 2 Reis, nos apresenta um dos cenários mais desesperadores de Israel. Samaria cercada, fome extrema e um povo sem esperança. Irmãos, quando você se sentir cercado pelos problemas, jamais perca a sua esperança, porque a minha e a sua esperança, um dia ela morreu literalmente, mas ao terceiro dia ela ressuscitou e ela está à direita de Deus Pai. Jesus Cristo é a nossa esperança. Por mais que esteja difícil a situação, não perca a esperança. Talvez o inimigo está te cercando. É um problema aqui, é um problema ali, é um problema lá, é um problema aqui. Não perca a sua esperança. Sabe por quê? Jesus Cristo está vivo. Jesus está vivo. Então não perca a sua esperança. Mas aqui, vivendo fome extrema, ficaram sem esperança. Aí, no entanto, ficaram sem esperança. No entanto, em meio ao caos, Deus libera uma palavra profética por meio de Eliseu. No meio do caos, Deus liberou uma palavra profética. Não tinha comida, era desespero, era fome. Eles já tinham perdido a esperança, mas aí Deus liberou uma palavra profética por meio do profeta Eliseu. Uma mudança radical e imediata. Este texto nos ensina que Deus age. Esse texto que vamos ler no capítulo 7 nos ensina que Deus age além das circunstâncias visíveis e que sua palavra nunca falha. Esse texto que vamos ler nos mostra que Deus age além das circunstâncias visíveis e de que a sua palavra não falha. A palavra de Deus não falha. Samaria estava no limite. Esse cerco assírio sobre Samaria deixou Samaria no limite. Quando você se sentir no limite, estou no limite já, fique tranquilo, que é o momento de Deus agir na sua vida. Fique tranquila, porque Deus vai dar um jeito, Deus vai abrir uma porta, Deus vai operar um milagre, Deus vai soltar o ar da panela de pressão que você está vivendo, Deus vai fazer alguma coisa. Quando os nossos recursos acabam, quando os nossos recursos terminam, os recursos de Deus continuam, os recursos de Deus continuam, porque os recursos de Deus são inesgotáveis. Lembra do azeite? Traz vasilha, enche de azeite. Traz vasilha, enche de azeite. Traz vasilha, enche de azeite. Traz vasilha, acabou a vasilha. Aí o que a Bíblia nos diz? E o azeite parou. Ele não acabou, porque a fonte do milagre é inesgotável. Então, quando o seu recurso acabar, quase sempre, né, irmão? Quando o nosso recurso acabar, a fonte continua jorrando, a fonte continua jorrando, a fonte é inesgotável, a nossa fonte é inesgotável, aleluia! Oh, aleluia! Oh, graças a Deus! Então Samaria estava no limite, fome
escassez, medo e desespero. Essa era a situação de Samaria. Fome, escassez, medo do amanhã. Pelo contrário de nós, tem um louvor que diz: porque Ele vive, eu posso crer. Aleluias! Esse não é o nosso problema. Sabe por quê? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas aqui, medo do amanhã, escassez, desespero. Aqui a situação de Samaria, nada mais podia ser feito humanamente falando. Pode ser que você esteja em uma situação que nada mais se possa fazer humanamente falando. Você está cercada. Você está cercado. O inimigo não pode tocar em você, não pode entrar na sua vida. Então ele te cerca de problemas. Então essa situação de Samaria, nada mais se podia ser feito humanamente falando. Aí, irmãos, é exatamente nesse ponto que Deus entra. É exatamente nesse ponto que Deus entra. Você pode ir até aqui, daqui você não consegue passar, mas fique tranquilo que daqui para frente é Deus na sua vida, que daqui para frente o que você não pode fazer, Ele pode fazer. Aonde você não pode chegar, Ele pode chegar. A porta que você não consegue abrir, Ele abre. Aquilo que você não faz, Ele faz. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluias! Então esse momento é exatamente o momento que Deus entra. Ele sempre está conosco, mas Ele nos permite fazer as coisas. Aleluias! Deus nos permite fazer as coisas. Mas tem coisas que o Júnior quer fazer, que o Júnior não consegue, não tem capacidade, não tem condições, não tem recursos, não tem forças, não tem entendimento. Aí é nesse momento que é o momento de Deus agir. Esse é o momento que Ele vai fazer aquilo que eu não posso na minha vida. Esse é o momento que Ele vai fazer aquilo que você não pode na sua vida. Aleluias! Oh, glória a Deus! Sabe por quê, irmãos? Os milagres não nascem da abundância. Milagres nascem na escassez. Os milagres nascem na escassez. Os milagres nascem nos momentos difíceis que estamos vivendo. Os milagres nascem das circunstâncias contrárias, das circunstâncias negativas, das portas fechadas, do diagnóstico médico. Oh, aleluias! É daí que nasce o milagre. É aí que Deus começa a agir. É aí que Deus mostra o seu poder. Aleluia! Aleluias! A fé nos faz confiar. A fé me faz confiar. A provisão de Deus me sustenta. E o milagre revela quem Deus é. Aleluias! A fé me faz confiar. Eu creio, eu acredito, vai acontecer. Aí vem a provisão de Deus. A provisão de Deus me sustenta, me sustenta. Enquanto não aconteceu, a fé me faz confiar. A provisão, o pão nosso de cada dia me sustenta. Aí, quando o milagre acontece, o milagre me revela quem Deus é. Aleluia! Quando a porta se abrir, vai estar se revelando quem Deus é na sua vida, quem Deus é na sua família. Aleluias! Oh, graças a Deus! Ponto 1. Fé é crer na palavra antes de ver a provisão. Fé
é crer na palavra. Palavra de quem? De Deus. Amém, irmãos? Fé é crer na palavra, não do homem, mas de Deus. Deu para compreender, irmãos? A fé é crer na palavra, mas palavra de Deus, antes de ver a provisão. Isso é fé. Aí, agora 2 Reis, capítulo 7. Então, Samaria estava cercada. Ninguém entrava, nem saía. Escassez, fome, medo. Comiam cabeça de jumento. Misericórdia. Tem gente que não gosta de comer pé de porco, orelha de porco. Ainda vai cabeça de jumento. Irmão, misericórdia. Comer esterco. Chegar ao ponto de uma mãe matar. Vamos matar o meu filho, cozinhar e comer. Amanhã matamos o seu, cozinhamos e comemos. Uma tristeza, uma escassez, estava tudo ruim, estava uma situação dificílima, uma situação terrível. Mas aí Deus usa o profeta Eliseu para liberar uma palavra. Aleluias! No meio do caos, Deus usou o profeta Eliseu para liberar uma palavra. Você que é de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, Deus Ele quer te usar para liberar uma palavra. No meio do cerco que a sua família possa estar vivendo, no meio do cerco das situações difíceis que você está vivendo, as pessoas estão esperando de você que através de Deus você dê uma palavra de vitória. E fé, uma palavra de fé. E fé é crer naquela palavra que você liberou antes que o milagre aconteça. Aleluia. Então, estava o cerco em Samaria. A situação estava terrível. Aí no capítulo 7, versículo 1. Então, diante desse cerco, aleluias, Deus espera que eu libere uma palavra de vitória na minha família. Deus espera que você libere uma palavra de vitória na sua família. Aleluias! A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, disse Eliseu: ouvi a minha palavra. É isso que está escrito. Ouvi a palavra de quem? Aleluias, aleluias, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Jeremias escreve que Deus está velando, Deus está vigiando a sua palavra, Deus está vigiando as promessas da sua palavra para que ela se cumpra. Então é com essa palavra que Deus tem compromisso. Aí se alguém está pregando a palavra de Deus, Deus tem compromisso com tal, porque é a palavra. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, aleluias, que possamos, irmãos, ser pessoas que profetizam na nossa família, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Assim diz o Senhor: eu não vou ter filho para maldição, nem para perdição. Está na palavra. Assim diz o Senhor isto, assim diz o Senhor aquilo. Irmãos, ore a palavra, profetize a palavra, fale a palavra, pregue a palavra. A palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então disse Eliseu: ouvir a palavra do Senhor. Aí, irmão, aqui eu creio que no mundo espiritual, irmãos, deve abalar tudo. Aleluia. Porque ele está falando assim: ouvir a palavra do Senhor. Esse Senhor aqui é o Senhor Criador dos céus e da terra. É o Senhor Todo-Poderoso. É aquele que tudo pode. Ouvir a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. O tema da mensagem é: quando Deus muda uma história em um dia. Assim diz o Senhor: amanhã, ou seja,
profetizou em um dia, aleluia, mas amanhã, quase a esse tempo, haverá, não tinha comida, não tinha nada, eles não tinham nada, tinha nada, aleluia. Nosso Deus é aquele que do nada faz tudo, aleluia. Nosso Deus é aquele que traz à existência as coisas que ainda não existem, aleluia. Ele do nada faz tudo, irmão, isso é só Deus, isso é coisa de Deus, isso é coisa para Deus, aleluias. Você crê que do nada Ele faz tudo? Você acredita que às vezes do nada que você está vivendo Ele pode mudar para tudo? Você crê que a situação difícil que você está vivendo Ele pode transformar, Ele pode mudar, Ele pode fazer o seu deserto florescer, Ele pode abrir rios no deserto? Você crê? Aleluias! Tudo parte do ponto se eu creio, se você crê. Uma vez Jesus foi curar uma pessoa, aí Ele falou com Jesus assim: se tu podes fazer alguma coisa, aí Jesus devolveu a pergunta: se você pode crer? Você pode crer? Aleluia. Jesus devolveu a pergunta para ele: você pode crer? Ele está te perguntando nessa noite: você pode crer? Você pode crer? Você pode crer? Você, aleluia, você pode crer? Porque se Ele pode fazer, Ele pode. Aí Ele falou assim: mas você pode crer? Se você crer. Aí, irmãos, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Eles não tinham nada. Eles não tinham nada. Mas aí a palavra de Deus foi esta: amanhã, a esta hora. Eles não tinham nada até então, mas amanhã, a esta hora. Não sei se Ele vai fazer isso na sua vida, eu não sei. Eu não sei se Ele vai fazer na minha vida amanhã, a esta hora, eu não sei. Amanhã, a esta hora, Eliseu libera uma palavra contrária à realidade visível. Qual era a realidade deles? Comendo cabeça de jumento, comendo esterco, tendo que matar o próprio filho, sem ter o que comer, escassez, tristeza, dor, angústia, tudo de ruim estava acontecendo. Mas aí, fé é crer na palavra antes de ver a provisão. Ele profetizou, ele liberou uma palavra contrária à realidade visível. Tudo que você fala, seu cérebro tem aquilo como verdade. Tudo que você fala, o seu cérebro toma aquilo como verdade. Ah, lá em casa está tudo ruim. Lá em casa, meu filho não tem jeito. Minha filha não tem jeito. Meu esposo não tem jeito. A minha saúde não tem jeito. Meu casamento não tem... Tudo que você fala, o seu cérebro toma como verdade. Aí o seu corpo começa a trabalhar. O seu casamento não tem jeito mesmo, não. Seu filho não tem jeito. Isso não tem jeito. Aquilo não tem jeito. Não. Eliseu, ele profetizou, ele liberou uma palavra contrária à realidade visível. Não a palavra... Havia fome extrema. Aí ele profetizou aqui, amanhã haverá alimento, amanhã haverá fartura, amanhã as portas vão se abrir, amanhã o milagre vai acontecer. No meio da fome extrema, ele profetiza fartura. Ah, eu não tenho nada, para de dizer isto. Em nome de Jesus Cristo, eu tenho uma privação, estou vivendo uma privação hoje, mas eu creio que amanhã vai melhorar, eu creio que Deus vai abrir a porta, eu creio que Deus vai prover para a minha vida, eu creio que Deus vai prover na vida do meu filho, da minha filha. Libere uma palavra de vitória, de bênção.
Não podemos viver só falando coisas ruins, não. Tem um texto bíblico, agora fugiu minha memória, quando vier aqui eu vou lembrar. A questão de falar, daquilo que você fala. Então, onde havia fome extrema, ele disse, haverá fartura. Aonde havia o cerco, eles estavam cercados, fechados, ele profetiza libertação, porque ele falou assim, amanhã, a porta de Samaria, pode ir lá, pode abrir a porta de Samaria. Ele libera uma palavra de liberdade, de libertação, uma palavra de vitória. Onde havia o desespero, ele libera uma palavra de esperança. Precisamos ser assim também, irmãos. Liberar palavras de esperança, palavras de ânimo, de vitória, profetizar, dizer a palavra de Deus, dizer o que a palavra diz. Fé, agora preste atenção, fé não é negar a crise. Você não está negando a crise, você está vendo a crise, mas você, pela fé, está profetizando o que você crê que vai acontecer. Você não está negando a crise, você está agindo a sua fé. Aleluia. Agindo a sua fé, acreditando, crendo segundo a palavra de Deus. Então, fé não é negar a crise. Fé é confiar na palavra de Deus, apesar da crise. Fé é confiar na palavra de Deus, apesar da crise. Aleluias. Aí, enquanto uns analisam números, Deus está liberando promessa. Mas está difícil a situação, isso não vai dar, mas não, desse jeito, para mim não tem mais jeito. Enquanto tem pessoas analisando números, Deus está liberando a promessa. Amanhã, a estas horas, haverá fartura, haverá alimento, a situação vai mudar, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer. Enquanto tem muitos aí, mas está tão difícil, tem pessoas que estão pela fé profetizando, eu já estou vendo a porta se abrir, eu estou vendo o milagre acontecer, eu estou vendo a mudança naquela área, aleluia! Uma pergunta retórica, não requer resposta, responda para você mesmo. Você está olhando para o tamanho da crise, da necessidade? Ou está confiando no tamanho do Deus que prometeu? Você está olhando para o tamanho da crise, da dificuldade, ou está confiando em Deus? A Bíblia nos ensina em Provérbios 3 e 5, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor. Eu estou cercado de problemas. Você só está vendo problemas ou você está confiando no Deus que você serve? No Deus que tem o poder de acabar com esse cerco. Então, fé é crer na palavra antes de ver a provisão. Então, irmãos, falando para mim, nós precisamos parar de dizer que não vai dar, que não vai acontecer, que está tudo ruim, que nada muda, ó dia, ó vida, ó hora. Acho que é Oli, né? Queria dizer, não tinha? Ó dia, ó vida, ó hora, nada disto. Você é filho de Deus. Jesus pagou um alto preço por você. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue imaculado. Você é de Jesus, você é de Deus. Você não é vítima. Amém, irmão? Você não é vítima. Tem pessoas que gostam de ser vítimas. Tadinho de mim, coitado de mim, coitado da minha situação. Não, irmãos, você não é vítima. Você não é vítima. Segundo, a provisão de Deus não segue lógica humana.
Estamos quase encerrando para orar. A provisão de Deus não segue lógica humana. Lógica é para você. Lógica é para mim. Para Deus não. Porque nós fazemos as coisas pela lógica. Por exemplo, se tiver um barco de papelão em alto mar e por baixo do barco cheio de tubarão branco, cheio de tubarão, faminto, aí alguém fala assim, pastor Moisés, entra nesse barco de papelão. Você vai entrar? Pela lógica não vai. Pela lógica não vai, porque se eu entrar lá, o meu peso vai afundar aquele barco e eu vou virar ali alimento de tubarão. Mas entenda uma coisa, a provisão de Deus não segue lógica humana. A provisão de Deus não segue lógica humana. O mar estava na frente. Aí Deus com Moisés. Eu acho que eles deveriam achar que Deus tem um senso de humor, né? A Deus com Moisés. Moisés, tá clamando a mim para quê? Diga ao povo que marche. Mas e o mar estava ali? Não tem lógica. Aí eles marcharam o mar, porque a provisão de Deus não segue a lógica humana. Guarde isto, provisão de Deus não segue lógica humana. Muralha de Jericó. Era impossível cair. Como é que vai fazer aqui, Deus? Vai dando volta. Aí alguém ia falar assim, mas Deus ele tem senso de humor, né? Eu vou andar em volta da muralha, a muralha vai cair. Não tem lógica. Tem lógica isso? Não. Mas a provisão de Deus não segue a lógica humana. Talvez você está pensando que Deus está vindo por aqui para te livrar da sua situação. Aí muito pelo contrário, às vezes está vindo de baixo, de cima, mas nunca da forma que você pensa. Porque Deus não se encaixa na minha e nem na sua lógica. Amém, irmãos? Deus não se encaixa na nossa lógica. Aí tem um homem aqui, que ele cria em Deus, mas não cria tanto. É mais ou menos isso daqui. Ele cria que Deus poderia curar uma dor de cabeça, mas não cria que Deus poderia curar um câncer. Ele cria que Deus poderia abrir uma pequena porta, mas não cria que Deus poderia abrir uma grande porta. Então preste atenção. O versículo 2. Aí o Eliseu profetizou que o milagre ia acontecer. Ia ter alimento, ia ter fartura, ia ter comida, ia ter água, ia haver a libertação do cerco. Aí teve uma pessoa que disse assim: porém um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, olha só, cuidado com aquilo que os outros falam com você, irmãos. Quero dizer uma coisa, não saia confiando nas coisas que as pessoas te falam. Fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Eis que ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, olha só, então ele cria que Deus fazia janelas nos céus, mesmo se ele fizer isso, poder-se-ia fazer isto. E ele disse, aí Eliseu falou assim, está acreditando não? O problema é seu. Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então preste atenção, a provisão de Deus não age segundo a lógica humana. Ainda que o Senhor abrisse janelas nos céus, o oficial acreditava em Deus, mas não na possibilidade do milagre. Entenda uma coisa, se você confia em Deus, a Bíblia nos ensina assim, aquele que se aproxima de Deus precisa o quê? Crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então eu preciso crer, eu preciso acreditar. Então o oficial acreditava em Deus, mas não na possibilidade do milagre. Ele confiava na razão e não na fé, mas a provisão de Deus não vai pela lógica nem pela razão. A provisão de Deus, irmãos, ele faz o que Ele quer fazer, porque Ele é Deus e Ele pode fazer.
Deus não trabalha limitado por cálculos humanos. A provisão não falha. Quem falha é a fé que não consegue crer. A provisão de Deus jamais falha. O que pode falhar é a minha fé que não crê. Igual esse homem aqui. Mesmo se ele abrir janelas dos céus, poderia acontecer isso. Não estava crendo. Tem um texto que fala que Jesus não operou mais milagres por causa da incredulidade do povo, não tem? Se o John te encontrar, tem um texto que fala isso daí, que Jesus não operou mais milagres por causa da incredulidade do povo. Em Nazaré, né? Então, irmãos, preste atenção. Você crê? Você crê? Você confia? Você acredita? Você acredita? Você crê que a porta vai se abrir, que o milagre vai acontecer? Deus não pergunta se faz sentido. Ele pergunta se você confia. Ele pergunta se você crê. Ele pergunta se você acredita. Em terceiro e último, Deus usa passos de fé para liberar o milagre. Aqui, ó, Mateus 13:8. E não fez ali muitas maravilhas por causa de quê? Da incredulidade do povo. Eliseu profetizou: amanhã por estas horas haverá alimento, fartura. Aí o homem falou assim: mas mesmo se Deus abrir janelas nos céus, e vai acontecer isto. Isto é o que? Incredulidade. Quero dizer uma coisa, irmãos. Continue crendo, não seja um incrédulo, seja uma pessoa que crê, seja uma pessoa que confia, que acredita. Em terceiro e último, Deus usa passos de fé para liberar milagres. Agora voltando para o 2 Reis, capítulo 7, verso 3 ao 5. 2 Reis 7, verso 3 em diante, até o 5. Aí aquele homem não creu. Mas olha o que a Bíblia diz. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui? Quero dizer uma coisa, irmãos. Faz um teste. Creia. Acredita. Faça um teste com Deus. Faça um teste, acredite, creia. É o que eles fizeram aqui, ó. Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também vamos morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos Círios. Vamos lá. O homem profetizou: se eu ficar aqui eu vou morrer. Se eu for eu vou morrer. Então vamos lá. Vamos acreditar na palavra, vamos crer na palavra. Verso 5. Tá, é parte B, né? Aí continuaram: se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Aleluias. Aí aqueles 4 leprosos fizeram o quê? Se levantaram, atitude, e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. Foram caminhando lá, aqueles 4 leprosos, com fome. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Eu estou acreditando, eu estou crendo, aleluia. Deus quer que você, que nós sejamos assim. Eu não estou vendo nada de bom ao meu redor. Mas vamos lá, vamos confiar na palavra, vamos crer na palavra, vamos crer em Deus. Para irem ao arraial dos Círios. Chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém.
Não havia um cerco? Eis que não havia ali ninguém. Eles não tinham a promessa direta, só tinham uma decisão: não ficar parados. Você não pode ficar parada, não pode ficar parado. Você precisa dar um passo de fé. Dar um passo de fé. Se ficarmos aqui, morreremos. Quando eles caminharam, eles estavam aí, quando eles começaram a caminhar, Deus começa a agir, aleluia. Quando eles começaram a caminhar, Deus age, o inimigo foge e a provisão aparece. O cerco já tinha ido embora, o inimigo já tinha ido embora, aleluia. E a provisão apareceu porque 4 leprosos acreditaram na palavra do homem de Deus. Então a questão não é se Deus pode fazer, a questão é se você crê. Agora vamos partir para o encerramento aqui. Imagina uma casa que tenha água encanada, reservatório cheio, sistema tudo funcionando, mas a torneira está fechada. Tem água encanada, reservatório cheio, sistema funcionando, mas a torneira está fechada. Ou seja, a provisão existia, tinha água, tinha um reservatório, tinha água, a provisão existia, mas não fluía. Agora preste atenção. A fé é a torneira, aleluias. A fé é a torneira. O milagre é a água. Deus é a fonte, ou seja, você tem a provisão, você tem a fonte, você tem um milagre, você tem a bênção, só falta você crer, só falta você agir a sua fé, porque a fé é a torneira que abre para a água descer, para o milagre acontecer. É a sua fé, é a nossa fé. Sem fé, a provisão não se manifesta. Sem fé, a provisão não se manifesta, porque o milagre já está pronto. O que é que Jesus diz em João 19:30? Está tudo consumado, está tudo pronto, o milagre está pronto, a porta aberta está pronta, a cura está pronta, a libertação está pronta. Irmão, tudo que você precisa já está pronto. Basta nós agirmos a nossa fé. Abra a torneira, a provisão já está lá, as bênçãos estão lá. Agora a fé faz abrir a torneira, que vai fluir a bênção. Se você pode crer, se você crer. O milagre é para ser testemunhado, não escondido. O versículo 9 lá de 2 Reis 7:9. Os leprosos poderiam guardar tudo só para si, mas entregaram algo maior. Milagre compartilhado gera salvação coletiva. Agora concluindo, para orarmos aqui. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos? Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora, vamos e o anunciaremos à casa do rei. O que eles fizeram? Viu que não tinha mais cerco, viu que já tinha provisão, tudo estava em paz, eles voltaram para avisar para os outros. Aleluias. Concluindo, quando a fé, Deus libera provisão e manifesta milagres. Aonde a fé, Deus opera, Deus libera provisão e manifesta milagres. A palavra foi liberada, a fé foi testada, a provisão apareceu, o milagre aconteceu, mas nem todos viveram. O incrédulo viu, mas não desfrutou. O incrédulo viu, mas não desfrutou.
Os que creram entraram na abundância. Hoje Deus te pergunta: onde sua fé parou? Será que a sua fé parou em alguma situação difícil que você está vivendo? Onde a sua fé parou? Qual área da sua vida está cercada? Que passo você precisa dar, mesmo sem garantia? Ainda que hoje haja escassez na sua vida ou na minha vida, eu quero profetizar na sua vida e na minha vida: mesmo que hoje haja escassez, amanhã haverá provisão, porque Deus vai honrar a sua fé. Mesmo que hoje haja escassez, amanhã haverá provisão. Ore, creia e mova-se. O Deus de 2 Reis ainda faz milagres hoje. Amém, irmãos?